É isso aí, meus alunos. Agora a gente vai para a nossa revisão, relembrar os pontos chaves aí da nossa aula, lembrando que os processos de obtenção de energia, né, do metabolismo energético, eles não são processos tão simples assim, né? Eu confesso que tem algumas partes que você tem que parar para prestar atenção, né, e procurar entender a questão aí principalmente, por exemplo, o ciclo de Krebs, né, que é um ciclo, digamos, complexo, cadeia respiratória. Enfim, de uma forma geral, se eu for enumerar aqui, não tem nada desse assunto assim que seja mamão com açúcar, não é tão simples assim. Exige sim de você um aprofundamento aí no seu estudo, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver o que foi abordado hoje. Nós falamos sobre o metabolismo energético das células, né? Falamos aí sobre respiração celular, ou seja, existem seres que utilizam o oxigênio e tem seres que não utilizam o oxigênio, né? A gente chama de seres aeróbicos ou respiração aeróbica e respiração anaeróbica, que vem a ser o quê? A fermentação. Falamos sobre a fermentação alcoólica, a fermentação lática e a fermentação acética, né? Sobre a questão também de a geração, no caso aí da fermentação, a formação de moléculas de CO2 e moléculas de ATP, que é de fato a moeda energética do nosso organismo, né? É ATP. Na fermentação existe uma produção muito lenta de energia, enquanto que na respiração aeróbica o rendimento, né, no processo final da quantidade de produção de oxigênio, de energia, de ATP, aliás, é muito maior, tá bom? Então, se nós fôssemos pesar que tipo de obtenção de energia utilizando oxigênio e não utilizando oxigênio, qual seria a forma mais rentável de energia? Claro que é a respiração aeróbica, é aquela que utiliza o oxigênio. Tá? Inclusive, eu dei até uns exemplos falando sobre a questão da demora para a fermentação acontecer, né? Então, se nós fôssemos animais fermentadores para obtenção de energia, a gente ia ter uma vida muito limitada, tá bom? Falamos aí sobre a fotossíntese também, né? Sobre a fase clara que ocorre ali nos tilacoides. Falamos sobre a fase escura que ocorre ali no estroma do cloroplasto, tá? A fase escura não depende diretamente da luz, já a fase clara depende diretamente da luz. Inclusive, eu falei que o fato dela levar esse nome de fase escura não quer dizer que só aconteça no escuro, tá, pessoal? Quer dizer que não depende da luz para acontecer, ok? Não pense que ela só ocorre se estiver ali sem luminosidade, tá? Opa! E falamos aí da quimiossíntese, que é a forma de obtenção de energia assim como tem os seres fotossintetizantes, que obtêm energia usando a luz, por isso o nome foto, né, que diz respeito aí à luz. Nós temos os seres quimiosintetizantes que não utilizam a luz solar e utilizam elementos químicos inorgânicos, tá? Deixa eu consertar aqui. Elementos químicos inorgânicos para fabricação de sua energia, né? Algumas bactérias têm essa capacidade. E geralmente essas bactérias, elas são bactérias mais primitivas, que conservam características mais primitivas e acabam não tendo recursos como, por exemplo, a luz solar, ou não têm capacidade, né? Por não ter, por exemplo, clorofila, elas não têm essa capacidade de usar a luz solar para produzir a sua energia. Então, elas acabam utilizando elementos inorgânicos, tá bom? Então, é isso aí, é o que tinha da nossa aula agora. Os pontos, né, que nós falamos foi isso. Foi a respiração, falamos que, no caso, a aeróbica e anaeróbica, a fermentação, quimiossíntese e fotossíntese aí para você, ok? Agora vamos lá para a nossa atividade e ver como esse assunto pode ser cobrado para você no Enem da vida, por exemplo. Vamos lá.
É isso aí, meus alunos. Chegando aqui à etapa final da nossa aula, a gente vai discutir aqui alguns pontos com você com relação aos conceitos que foram passados aí para vocês. Espero que vocês tenham conseguido responder as questões. E peço a vocês que vocês estudem, tá? Estudem bem fotossíntese e quimiossíntese. Metabolismo energético. É muito importante você saber sobre isso, né? É a forma como os seres vivos obtêm energia para poder estarem o seu corpo em funcionamento. Muitas pessoas pensam que pelo fato da gente simplesmente respirar, né, o oxigênio ele entra e sai do nosso organismo e isso está mantendo a gente vivo por si só. Não, o oxigênio que entra no nosso organismo, ele tem uma função no metabolismo energético, né? Ele vai agir no ciclo de Krebs, cadeia respiratória. A glicose, por exemplo, que nós obtemos a partir do nosso alimento, ela também não é simplesmente algo que vai cair no nosso sangue aqui e automaticamente gera uma energia para a nossa célula. Não. Essa glicose ela vai ser, como é que eu vou dizer? Ela vai servir como pontapé inicial, né, através ali da quebra dela, que vai acontecer no citoplasma, um processo chamado glicólise, vai gerar as moléculas de ácido pirúvico e esse ácido pirúvico vai dar início lá ao ciclo de Krebs que vai terminar na cadeia respiratória. Então nada, pessoal, é por acaso. Tudo que você precisa fazer, que é respirar, se alimentar, ele está gerando algum tipo de insumo para a produção da energia que vai servir para o seu corpo funcionar. Toda vez que você está se movimentando, só o fato de você existir, do seu corpo estar funcionando, você está o tempo todo gastando energia. E essa energia está sendo o tempo todo produzida dentro do seu organismo. Tá bom? Então vamos lá para a nossa atividade. Primeira questão. A fermentação e a respiração celular apresentam etapas em comum, apesar de serem processos bastante distintos. Observe as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta um processo comum à fermentação e à respiração celular. Ou seja, tanto nos seres aeróbicos como nos aeróbicos, existe um processo que é padrão, que tem que acontecer para se dar início à produção de energia, tá bom? Seria o ciclo de Krebs, a glicólise, o ciclo de Calvin, cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons, né? Tudo isso aqui, pessoal, está relacionado à produção de energia nos animais, tá bom? O que está aqui, nos animais que eu digo, nos seres aeróbicos, o que está aqui, que funciona para os dois, é isso aqui, ó. De qualquer forma, a glicose, ela tem que ser quebrada para que seja dado início ao processo de energia, tanto nos fermentadores quanto nos aeróbicos, tá bom? E quando eu digo fermentadores, eu também estou me referindo aos anaeróbicos, tá bom? Que são aqueles que não utilizam oxigênio, tá? Então, questão B de bola. 2. Se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação quando um atleta desmaia após uma corrida de 1.000 metros por falta de oxigenação adequada de seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir a necessidade respiratórias das fibras musculares, que passam a acumular o quê? Né? Lembra, nós falamos, uma das fermentações que a gente abordou na aula, né, trata disso aí que a questão está perguntando. Até que nós falamos sobre quando você está muito parado, você não está acostumado, o seu corpo não está acostumado a um determinado ritmo, e você faz algo que exige mais do que a sua capacidade física. Então, o seu corpo, o que vai acontecer? Você vai correr, por exemplo. O seu corpo, ele vai, até um certo ponto, ele vai utilizar a energia, né, a oxigenação que existe no seu organismo. Ele está pronto até aquele limite. A partir dali, você já está forçando muito. Então, ele vai acabar o quê? Ele vai acabar fermentando.
né, a glicose que está ali naquele tecido muscular, porque ele não está dando conta de respirar e produzir energia suficiente. E a fermentação, ela vai gerar um produto que pode lesionar os seus músculos, que vai deixar seu músculo dolorido, por exemplo. Tá bom? O que seria isso? Glicose, ácido acético, ácido lático, gás carbônico, álcool etílico, ácido lático, né? Nós falamos sobre isso com relação à fermentação lática durante a aula, tá? Isso foi explicado ali por mim, o porquê né, que esse ácido lático ele é gerado e deixa ali os atletas doloridos. Então, letra C de casa. 3. A fermentação é um tipo de respiração anaeróbia que ocorre normalmente em fungos e bactérias. Existem 2 tipos de fermentação, tá? Que são fermentação lática e aeróbia. B. Fermentação oxigenada e proteica. C. Fermentação alcoólica e proteica. Essa aqui está muito fácil, tá, pessoal? Fermentação alcoólica e oxigenada. Fermentação lática e alcoólica, tá? Nós falamos sobre esses tipos aqui, ó. Fermentação lática e alcoólica. Nós falamos também sobre a fermentação acética, né? Então, a questão aqui, ela tá faltando alguma coisa. Seria assim, nessa questão aqui, quais são os que constam 2 tipos de fermentação, digamos assim, que é aqui a letra E, fermentação lática e fermentação alcoólica. Eu falei letra E mesmo, né? Então é isso mesmo. Enfim, letra E de escola. Opa, essa aqui já veio pronta. Como se dá a fermentação láctea no homem, né? É o que eu acabei de falar, mas vamos ver de novo. Agora tem uma pergunta específica sobre isso, né? Ao mesmo tempo que as células musculares respiram durante um exercício físico, elas começam a fermentar. Vou até mudar a cor aqui. Elas começam a fermentar uma parte da glicose. Ou seja, elas estão ali respirando, usando oxigênio para a produção de energia, né? Para quebrar a glicose e tal. Só que, como o corpo está exigindo muito, ela não dá conta só na respiração, ela começa a fermentar também. Tá? Na tentativa de liberar mais energia. Ela começa a usar uma outra via de produção de energia, que é a fermentação. O ácido lático que se forma nesse processo, né, da fermentação da glicose, acumula-se no interior da fibra muscular, produzindo dores, cansaço, cãibras, né, e uma parte desse ácido é produzida pela corrente sanguínea, né? Aliás, é conduzida pela corrente sanguínea ao fígado, onde é convertida em ácido pirúvio, tá bom? Então, é assim que acontece a fermentação láctea no homem. Vamos lá, se liga no Enem. 5. Utiliza-se a fermentação lática, alcoólica e acética na fabricação, respectivamente, né, de quê? Ou seja, nessa ordem, láctica, alcoólica e acética. Vamos lá. A. Queijo, vinho e vinagre. B. Vinagre, queijo e vinho. Vinho, queijo e vinagre. Vinho, vinagre e queijo, ou queijo, vinho e vinagre. Bom, a primeira fermentação que a gente vê aqui na pergunta é a láctica. Tá bom? Então, até por eliminação, aquela questão, aquela alternativa que não começa com um produto proveniente da fermentação lática, ela já é descartada. Queijo é fermentação láctica? É. Vinho é? Não. Vinagre é? Não. Vinho aqui também não é. Ó. Então pronto, eu já afunilei para 2 alternativas isso aqui. Tá bom? Agora vamos lá. Um tipo de fermentação acética, que é a última. Aqui, ó. Fermentação acética. Qual seria? É só a gente procurar uma questão que tem como última palavra
um produto da fermentação acética. Vinho é fermentação acética? Não, vinho é fermentação alcoólica. Vinho é uma bebida alcoólica, tá bom? Então, automaticamente eu matei a charada. Por eliminação, né? Eu sei que essa questão tem o queijo, que é um produto lático, tem o vinho, que é um produto alcoólico, uma fermentação alcoólica, e o vinagre, que é proveniente da fermentação acética, tá bom? Então, letra E de escola. Questão 6. A fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência da planta e é dividida em duas etapas tradicionalmente chamadas de fase clara e fase escura. A fase clara ocorre na membrana dos tilacoides do cloroplasto. Já a fase escura ocorre no citossol, no estroma do cloroplasto, nas mitocôndrias, nas cristas mitocondriais, nos lisossomos. Bom, vamos lá. Primeiro, não é no citossol, por quê? Porque ela acontece dentro do cloroplasto. E o cloroplasto, sim, está no citoplasma, mas especificamente, né, a fotossíntese não ocorre no citossol, ela ocorre lá dentro do cloroplasto. Bom, vamos de baixo para cima. Nos lisossomos, não, isso aqui são enzimas digestivas de células animais. D, nas cristas mitocondriais, não. As mitocôndrias aqui nas plantas, elas não são responsáveis aí por fotossíntese, tá bom? Nas mitocôndrias também, né? Nem crista mitocondrial, nada que se relacione à mitocôndria. Então, automaticamente, nós temos aí a letra B. É no estroma do cloroplasto. É como se fosse o citoplasma do cloroplasto. É aquele líquido viscoso que fica dentro do cloroplasto e onde os grânulos ficam ali suspensos naquele fluido. Ok? Então, letra B de bola. Questão 7. A redução do dióxido de carbono, né, em carbono orgânico na fotossíntese ocorre via ciclo de Krebs, de Calvin, de Carnot, de Cori, do ácido cítrico. Bom, o ciclo, né, de produção de energia ali na fase escura da planta, que tem a ver com a fotossíntese, portanto, ácido cítrico aqui tem mais a ver com o ciclo de Krebs, né, que faz parte lá da respiração celular em animais. Então não seria. O de Cori também não, Carnot não. O ciclo, né, que faz parte aí, um ciclo que é presente aí na fotossíntese, na parte da produção de energia, mas precisamente ali na fase escura, é o que a gente conhece como ciclo de Calvin, ok? Esse ciclo aí vai ser o responsável, finalmente, pela produção da energia, né, das moléculas orgânicas aí, da fotossíntese. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Essa, na verdade, foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre a respiração aeróbica, falamos sobre a fermentação, lembrando que na respiração aeróbica é utilizado oxigênio, na fermentação são seres que não utilizam oxigênio, porém ainda tem os fermentadores facultativos e os estritos. Facultativos são aqueles, se tiver oxigênio, usa, se não tiver, não usa, ele fermenta. Tá? Então esses são os anaeróbicos facultativos. E os anaeróbicos estritos, ou seja, eles só agem, só conseguem produzir seu alimento na ausência de oxigênio. Eles são estritamente anaeróbicos. Só sem oxigênio é que eles conseguem funcionar em termos de produção de energia, tá bom? E falamos sobre fotossíntese e quimiossíntese também, tá bom? Fizemos a nossa atividade aí, espero que vocês tenham conseguido perceber, assimilar de que forma esses assuntos podem ser cobrados de vocês no Enem da vida, no concurso ou em qualquer avaliação. Beleza? Um abraço para todos vocês, vamos ficando por aqui e até a próxima.